Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o estudo chamado IBCSG 2301, que comparou a biópsia de linfonodo sentinela e o esvaziamento axilar no contexto de micrometástase no linfonodo sentinela. Vamos lá. Então, esse estudo foi publicado em 2013 na Lancet Oncology, um estudo chefiado pela doutora Viviana Galimberti, lá do Instituto Europeu de Oncologia. Um estudo multicêntrico, randomizado, controlado. As pacientes foram recrutadas entre abril de 2001 e fevereiro de 2010 e elas foram randomizadas para fazer ou sentinela ou esvaziamento axilar nesse contexto de micrometástase axilar. O objetivo primário do estudo foi avaliar a sobrevida livre de doença. Os objetivos secundários foram sobrevida global, local de recidiva e complicações cirúrgicas. Essa figura resume bem o que foi o desenho do estudo. Então, 6.681 pacientes foram registradas, dessas 934 tiveram micrometástase no sentinela e foram randomizadas para fazer esvaziamento ou não. Foram excluídas as pacientes que tinham lesões malignas concomitantes ou prévias, as pacientes com carcinoma in situ puro, sem componente invasivo, as pacientes que fizeram terapia sistêmica neoadjuvante, que fizeram quimioprevenção no ano anterior, que tinham metástases à distância, que tinham axila clinicamente positiva, que apresentavam doença de Paget ou as pacientes gestantes ou lactantes. Então, todas essas foram excluídas do estudo e foram incluídas pacientes tanto para cirurgia conservadora, tanto que fizeram mastectomia, sem limite de idade, tumores até 5 centímetros, inicialmente era até 3 centímetros, depois eles passaram a incluir também até 5 centímetros. Os tumores multicêntricos e multifocais foram incluídos e tinha que ter micrometástase em linfonodos sentinelas. Inclusive, célula tumoral isolada foi considerada micrometástase, então incluiu todos esses aí no contexto de micrometástase, tanto as micrometástases reais, que vão de 0,2 milímetros a 2 milímetros, e também aquelas metástases inferiores a 0,2 milímetros, que são as células tumorais isoladas, também foram incluídas no grupo. Como o estudo era multicêntrico, né, havia diferentes formas de avaliar o sentinela. Então houve avaliação pré-operatória, né? Antes de abordar a mama, fazia em regime ambulatorial a biópsia de linfonodo sentinela. Se o linfonodo apresentasse micrometástase e a paciente fosse randomizada para esvaziar, esse esvaziamento era feito em conjunto com a abordagem do tumor na mama, seja mastectomia, seja cirurgia conservadora. Outra forma era fazer a biópsia de linfonodo sentinela com congelação avaliação no mesmo momento. Se viesse com micrometástase e a paciente fosse randomizada para fazer esvaziamento, ele era feito naquele momento. E existia a terceira forma de avaliar, que era fazer a biópsia do sentinela com análise posterior na parafina. E se viesse com micrometástase e a paciente fosse randomizada para o grupo do esvaziamento, esse esvaziamento era agendado para ser feito posteriormente. Esse estudo foi encerrado precocemente, porque a meta original do estudo era recrutar 1.960 pacientes e iniciar a análise após 558 eventos, né, de recorrência. E por um período longo ali de abril de 2001 e fevereiro de 2010, foi feito o recrutamento. E após esse longo período, 934 pacientes foram randomizados porque efetivamente tinham micrometástase e não tinham nenhum critério de exclusão. Foi feita uma estimativa de sobrevida livre de doença muito baixa, inicialmente no estudo de 70%. A gente vai ver aqui que as pacientes tiveram sobrevida livre de doença consideravelmente maior que isso. Então, como eles tiveram essa estimativa de que haveria uma recorrência muito maior, o que não aconteceu, eles encerraram precocemente para fazer análise dos dados. Agora, indo para os resultados, a idade média das pacientes do estudo foi de 54 anos, 56% delas eram pós-menopausa, 68% tinham tumores menores que 2 centímetros, 90% com receptor de estrogênio positivo, 75% com receptor de progesterona positivo. O número médio de linfonodos retirados, no caso do sentinela,
o número foi de 2 em média, e no caso do esvaziamento axilar, a média foi de 21 linfonodos dissecados. No grupo do esvaziamento axilar, se constatou que em 13% dos casos existia doença adicional na axila. 91% das pacientes fizeram cirurgia conservadora, 95% fizeram terapia sistêmica adjuvante, 65% dessas só com hormônio, 8% só com químio e 22% com hormônio e químio. Em relação à radioterapia, 98% das pacientes fizeram radioterapia, 19% radioterapia intraoperatória, 70% radioterapia pós-operatória e 8% radioterapia combinada, intra e pós-operatória. Em relação às complicações, em 18% das pacientes que fizeram esvaziamento se detectou neuropatia sensorial contra 12% do grupo do sentinela, linfedema 13% das pacientes que esvaziaram versus 3% das pacientes que fizeram sentinela, e neuropatia motora 8% das pacientes que esvaziaram e 3% das pacientes que fizeram sentinela, todos esses números com significância estatística. Essa tabela só para ilustrar, né, o que eu acabei de falar, que essas três complicações foram maiores no grupo que esvaziou. Em relação à sobrevida livre de doença, que foi o endpoint primário do estudo, após 5 anos, 87,8% das pacientes do sentinela e 84,4% das pacientes que esvaziaram estavam livres de doença. Então não houve diferença entre os grupos, né, com P de 0,16. Em relação à incidência cumulativa, a incidência cumulativa nas pacientes que fizeram sentinela foi 10,6% após 5 anos e no grupo do esvaziamento 10,8%, P0,9, não houve diferença também na incidência cumulativa. Sobrevida global, as linhas praticamente sobrepostas aqui. Sobrevida global nas pacientes que fizeram sentinela 97,5% e nas pacientes que fizeram esvaziamento 97,6%, P0,73, sem diferença estatística também. Esse forest plot fizeram uma análise de subgrupo, né, avaliando o tamanho do tumor, receptor hormonal, grau tumoral, tipo de cirurgia mamária, se foi cirurgia conservadora ou mastectomia, e em nenhuma análise desses subgrupos houve diferença entre esvaziar ou fazer sentinela. Aqui no forest plot eu fiz um círculo em laranja que no diamante a gente vê que esse diamante toca na linha vertical do 1 e isso significa que o intervalo de confiança passou do 1, ou seja, não houve diferença entre os grupos. Numa análise multivariada de sobrevida livre de doença, se verificou que as variáveis com significância estatística na sobrevida livre de doença foram o grau tumoral e o tamanho tumoral. O tipo de cirurgia, seja esvaziamento ou biópsia de linfonodo sentinela, ou receptor hormonal, a presença de receptor hormonal, não tiveram significância. Aqui a gente ilustra o que eu acabei de falar, tamanho do tumor e grau de tumor tiveram significância, foram importantes fatores prognósticos, né? Mas receptor hormonal e tipo de cirurgia axilar não mostrou nenhuma significância estatística na sobrevida livre de doença nos dois grupos, tá? Tanto no grupo que esvaziou quanto no grupo que não esvaziou. Só para a gente finalizar, para não ficar muito longo, então esse estudo mostra que é seguro realizar a biópsia de sentinela, omitir o esvaziamento nesse contexto de micrometástase no sentinela. A recidiva axilar é um evento raro nesse contexto também, de micrometástase axilar, foi menos que 1% nesse estudo. Aqui eu lembro que no grupo que esvaziou, evidenciou-se 13% de doença adicional na axila, mas também a gente tem que considerar que mais de 99% das pacientes desse estudo receberam algum tratamento adjuvante, seja sistêmico, seja radioterapia ou seja os dois em conjunto. Então aqui a gente conclui que o tratamento é multidisciplinar, então não é só a cirurgia que trata a axila, você tem o tratamento sistêmico, você tem a radioterapia. Então a gente encerra por aqui esse estudo de micrometástase axilar e na próxima oportunidade nós vamos comentar sobre o estudo de macrometástase, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, agradeço a atenção e até a próxima, se Deus quiser.